Brasil, ano 1930. Nessa época o país estava passando por grandes transformações políticas. Recentemente o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas havia chegado ao poder, rompendo a sucessão presidencial entre paulistas e mineiros vigente desde 1890. Porém 2 anos depois, os paulistas estavam exigindo que fosse feita uma nova constituição, e devido à demora os mesmos pegaram em armas e enfrentaram Vargas e o governo federal, iniciando a chamada Revolução Constitucionalista. Em nossa realidade a rebelião durou quase 3 meses, mas e se por acaso a mesma se prolongasse por muito mais tempo e tomasse rumos muito mais catastróficos? Antes de vermos o que poderia acontecer, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal para chegarmos a 2.000 inscritos, e também lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Então sem mais demoras vamos lá. Caso você nunca tenha estudado sobre a história da Revolução de 32, eu aconselho fazer isso antes de ver esse vídeo. Porém, para dar um contexto, vou fazer uma breve explicação. Como já dito no início, os paulistas se revoltaram contra Vargas por estar tomando medidas autoritárias e a demora para fazer uma nova constituição. O estopim para o início do conflito ocorreu em 23 de maio. Nesse dia ocorreram manifestações no centro da cidade de São Paulo. Nelas 5 jovens estudantes foram assassinados por membros do Partido Popular Paulista, sendo eles Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo Camargo de Andrade. A morte deles deram origem a um movimento clandestino apelidado como MMDC. Nesse mesmo dia o governador de São Paulo e também interventor federal, Pedro Manuel de Toledo, com o apoio do povo, montou o seu próprio secretariado, e a partir disso começou a liderar a revolta contra Vargas. Dada essa explicação, vamos fazer as devidas alterações para a revolução tomar outros rumos. O primeiro passo é aumentar o número de soldados revolucionários. Em nossa realidade, cerca de 200.000 homens foram voluntários para a causa, porém apenas cerca de 40 a 60 mil eram treinados e foram ao combate. Mas nessa realidade alternativa isso será diferente. Aqui cerca de 90.000 estarão aptos para o combate. Outro problema a se resolver é o apoio de outros estados. Em nossa realidade, São Paulo teve apoio apenas do estado do Maracaju, um estado de curta duração que existiu onde hoje é um Mato Grosso do Sul, porém não contribuíram com um grande número de soldados. Mas nessa realidade São Paulo recebe apoio do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, cujos seus governadores decidiriam trair Getúlio, assim a disputa ficaria muito mais equilibrada. Com isso as primeiras batalhas do que agora já seria uma guerra civil se iniciariam. O governo federal rapidamente mobilizaria centenas de soldados para o Vale do Paraíba e também para o norte do estado do Rio de Janeiro, a fim de impedir as tropas rebeldes, e do lado de São Paulo e seus aliados, o Rio Grande do Sul rapidamente mobilizaria soldados para chegar até Santa Catarina, e São Paulo mandaria uma outra parte dos soldados para invadir o Paraná. Em pouco menos de 2 meses Florianópolis e Curitiba seriam cercadas pelas tropas revolucionárias. Com isso os governadores de Santa Catarina e Paraná resolveriam se unir a São Paulo, assim adicionando mais 2 estados aliados na luta contra Vargas. Cerca de 9 meses já teriam se passado, e agora estaríamos em março de 1933, a Guerra Civil estaria acontecendo a todo vapor. As divisas de São Paulo e Minas com Rio de Janeiro teriam se transformado em verdadeiras zonas de guerra, com intensos tiroteios e bombardeios aéreos acontecendo, o que destruiria muitas pequenas cidades. Além disso, em janeiro o estado do Maracaju teria caído. Apesar da ajuda das tropas paulistas, eles não puderam evitar o cerco a Campo Grande pelas tropas do Exército e a Força de Segurança Pública do Mato Grosso. Outra coisa que estaria prejudicando os revolucionários seria os suprimentos. Devido aos bloqueios marítimos impostos pela Marinha do Brasil, os armamentos comprados de outros países teriam que vir por terra, o que atrasaria a reação dos rebeldes em comparação ao governo federal. Porém a grande reviravolta dessa guerra ainda viria a acontecer. No dia 15 de março Getúlio Vargas estaria realizando um discurso em frente ao Congresso Nacional, onde estaria reunida uma multidão de apoiadores. Quando o mesmo estava se retirando do local, um homem se aproximaria e o esfaquearia, gerando assim um grande pânico na multidão. Por sorte, antes que o homem pudesse fugir, ele foi capturado por 2 policiais. Após isso, a morte de Vargas seria noticiada em todo o país e também chegaria aos rebeldes, que ao saberem sobre a morte do presidente, comemorariam achando que a guerra estava ganha.
Porém, poucas semanas depois seria anunciado que o Brasil passaria a ser governado por uma junta militar composta pelos mesmos militares que ficaram à frente do governo após a queda de Washington Luiz e a chegada de Getúlio. Os membros da junta juraram que iriam vingar Vargas e não se renderiam até exterminar todos os rebeldes, e assim dariam continuidade ao conflito. Após quase 2 anos, já estaríamos em 1935, com a continuidade da guerra. A economia do Brasil estaria totalmente fragilizada, e muitas cidades do eixo sul e sudeste do país estariam destruídas, o que prejudicaria a produção de alimentos, levando ao aumento da pobreza e da fome. Uma grande mudança no conflito seria a chegada de um terceiro grupo na guerra. Durante o ano de 1934, diversas cidades do Nordeste estariam sendo tomadas por comunistas. Seu líder seria Luiz Carlos Prestes, um membro do Partido Comunista do Brasil. A chegada de comunistas no conflito preocuparia tanto o governo federal quanto os paulistas e seus aliados, que rapidamente tratariam de reprimir qualquer propaganda em apoio ao comunismo em seu território. O dia mais importante da guerra até então seria 3 de abril de 1935. Nesse dia ocorreria a Batalha de Guanabara. Esse seria considerado o conflito final. As forças paulistas, as tropas do governo federal e os rebeldes comunistas estariam marchando para a cidade do Rio de Janeiro, e às 8 horas da manhã começariam a se enfrentar. A batalha duraria cerca de 10 horas, e deixaria um rastro de destruição nunca antes visto no local. Embora estivessem em maior número as forças paulistas e as forças federais estariam totalmente esgotadas, e para o desespero dos dois lados os comunistas conseguiriam prevalecer. E às 6:30 da tarde desse dia Luiz Carlos Prestes discursaria para os soldados ali reunidos, e energicamente proclamaria a criação da República Democrática Popular do Brasil. Dias após isso, a notícia da tomada do Brasil pelos comunistas estaria se espalhando pela América do Sul, o que causaria medo e pânico nos países vizinhos. O mesmo ocorreria em São Paulo. O povo estaria em pânico e exigindo que algo fosse feito. Pedro se reuniria com personalidades políticas e autoridades militares, formando assim um governo provisório. Eles discutiriam que ações seriam tomadas agora que o Brasil foi tomado pelos vermelhos. Todos chegariam à conclusão que suas forças já estavam esgotadas demais para continuar enfrentando o Brasil, e sem opções viáveis. Todos concluíram que o único jeito de São Paulo prevalecer seria se separando do Brasil. E no dia 23 de abril uma grande multidão se reuniria na Praça da Sé, onde estaria o governador e seus secretários. Ali o mesmo discursaria sobre como durante os últimos 2 anos São Paulo resistiu bravamente à opressão política, e que por mais difícil que fosse o Estado continuaria resistindo pelo bem do povo. E ao final do discurso Pedro de Toledo declararia a independência de São Paulo. A notícia de que São Paulo havia proclamado sua independência enfureceria o novo governo socialista, mas devido à péssima situação econômica do país, eles não estariam em condições de mobilizar grandes tropas para reconquistar os territórios rebeldes, porém mobilizariam soldados nas fronteiras com São Paulo, e o recém-instalado governo paulista faria o mesmo, criando uma fronteira altamente militarizada. Em 9 de maio, os 3 estados da região sul formariam uma aliança, e inspirados por São Paulo criariam a chamada Federação Sulista, que também declararia sua independência do Brasil. Com a constante ameaça de serem atacados pelo Brasil, os 2 novos países estabeleceriam relações diplomáticas entre si. Além de assinar um tratado de ajuda militar e econômica, ambos também buscariam reconhecimento por parte de outras nações, o que não seria difícil, e rapidamente estabeleceriam relações com Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina e muitos outros. Em 5 de novembro ocorreria a primeira eleição presidencial de São Paulo. Pedro Manuel de Toledo seria eleito como o primeiro presidente do país. Em seu mandato ele focaria em estabelecer a identidade nacional paulista, e também criar importantes instituições, como as Forças Armadas, e um banco central que lançaria a moeda da nação, o tostão paulista. Além disso, seria promulgada a Constituição da República Paulista, que estabeleceria uma democracia multipartidária e com direito ao voto secreto e o sufrágio feminino. No meio econômico ele apoiaria importantes reformas, como a criação de um ambiente de negócios favorável para atrair investidores e iniciar uma industrialização. Além disso, ele apoiaria a reconstrução de cidades afetadas pela guerra. Para isso o mesmo obteria empréstimos dos Estados Unidos, e com o dinheiro financiaria obras importantes, como a reforma do Porto de Santos e a construção de ferrovias. Em seu terceiro ano de mandato ocorreria uma grande onda de imigrantes vindos do Brasil, mas especificamente de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Devido à coletivização forçada de terras realizada pelo governo socialista do Brasil, muitos burgueses estariam fugindo do país e veriam São Paulo como um refúgio, o que faria a população crescer muito, porém aumentando também o desemprego. Além disso, nesse mesmo ano a Alemanha invadiria a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Com isso, o cenário de instabilidade econômica continuaria para São Paulo, mesmo com reformas. Em 1940 ocorria novamente as eleições para a presidência. O principal candidato na disputa seria Júlio Prestes. O mesmo teria voltado de seu exílio 4 anos antes, e durante esse tempo teria fundado seu próprio partido, a União Democrática Nacional. Em 5 de novembro, Júlio seria eleito. Durante seu mandato ele daria continuidade às políticas criadas por Pedro de Toledo, assim seguindo suas reformas. O mesmo fundaria o Ministério da Infraestrutura, e passaria a investir muitos recursos em ferrovias e rodovias, modernizando a logística do país. Também ocorreria a criação gradual de siderúrgicas, marcando o início da industrialização. Júlio também investiria em educação, criando novas universidades e também escolas públicas, tudo com o objetivo de criar uma mão de obra capacitada. Já sobre a Segunda Guerra Mundial, São Paulo, assim como a maioria das nações, iria compor os aliados, porém não chegaria a enviar tropas para os frentes de guerra, porém contribuiria com o envio de alimentos e ajuda médica principalmente para a Itália, devido ao enorme número de imigrantes que vieram para o país antes da independência. Já o Brasil, devido seus fortes laços com a União Soviética, enviaria muitas tropas para a Europa, principalmente para o fronte oriental, e assim como em nossa realidade os aliados derrotariam as potências do eixo e venceriam a guerra. Em 5 de novembro de 1945 ocorreria as eleições, e o vencedor seria Adhemar de Barros, que concorreria pelo UDN. Em seu primeiro ano de mandato, São Paulo se tornaria membro da Organização das Nações Unidas, o que traria ainda mais reconhecimento internacional para o país. Em sua política nacional, Adhemar focaria na construção e ampliação de fábricas não só nas grandes cidades como no interior, além de criar escolas técnicas e bibliotecas. O mesmo também realizaria uma abertura comercial, o que atrairia investimentos externos, e para ajudar os mais necessitados ele criaria auxílio de renda, o que ajudaria a diminuir a pobreza. Porém, entre 1948 e 1949 as tensões com o Brasil voltariam devido a uma postura mais agressiva nas relações com a América do Sul. Temendo a volta de novos conflitos, a presença do exército paulista voltaria a ser constante no país, principalmente no interior. Além disso, haveria um aumento de investimentos nas forças armadas. Já no início dos anos se iniciaria uma grande aproximação entre os Estados Unidos e a América do Sul, porém as consequências dessas ações vão ficar para a parte. Então foi isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, e se por acaso tiverem ideias para novas histórias alternativas nesse estilo, comentem aí. Eu vou ficando por aqui. Se tiverem gostado, deixem o seu like e se inscrevam no canal. E também ativem o sininho de notificações para não perder as novidades. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus, falou e tchau.